em agradar aos homens são presas fáceis de Satanás. Diga comigo, aqueles que se ocupam em agradar aos homens são presas fáceis de Satanás. Quem nós estamos querendo agradar? Nós podemos falar como o apóstolo Pedro, mais nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque nós temos que, em primeiro lugar, agradar a Deus. Então, quando eu tenho um dilema entre fazer o que é certo e agradar as pessoas, a minha decisão como filho de Deus deve ser fazer aquilo que é certo. Ainda que isso me custe a antipatia das pessoas. Tem muita gente que tem conquistado a simpatia na faculdade, que tem conquistado a simpatia no trabalho, mas tem conquistado isto a custo da sua própria alma. Porque tem vendido a sua conduta e o seu comportamento para poder agradar a pessoas. Mas Deus diz para mim e para você nessa noite: mais vale fazer o que é certo do que agradar as pessoas. Tem gente se perdendo no desejo, no afã de agradar o coração de pessoas e se afastando da retidão, da justiça e da equidade. Herodes não queria fazer o que é certo, queria agradar as pessoas. Como é no dia festivo, como nós temos aqui, e eram os dias dos asmos, estava ali já naquele período pascal, o que Herodes fez? Ora, não podemos executar o apóstolo Pedro em dia festivo, é feriado religioso. Feriado religioso, nós não podemos julgar nem fazer execuções. Isso aí é uma das razões, né? Porque o julgamento de Jesus Cristo foi um julgamento ilegal. Todo o processo do julgamento de Jesus Cristo foi ilegal. E era ainda em período festivo e foi feito em horas que não podia ser feito, né? Então nós temos aqui o que? Herodes, o sobrinho, o que ele faz? Não. Se é dia religioso, então nós não vamos executá-lo. Já que nós não podemos executar, guarda o apóstolo Pedro em prisão, para no momento certo a gente fazer a execução. Além do mais, mesmo se nós pudéssemos executar, que graça teria, já que todos os judeus estão ocupados preparando a Páscoa? Que capital político nós poderíamos captar com a morte dele, com a execução dele, onde todos estariam ocupados com os seus afazeres para a Páscoa? Então tem gente, amados, que vive não para fazer o que é certo e para satisfazer a Deus, mas vive para satisfazer uma multidão. Se a execução fosse certa, por que ele espera tanto que as pessoas estejam desocupadas e estejam prontas para poder assistir a essa execução? Porque ele queria captar o capital político disso. Você vê isso muito nos políticos de hoje. Eles procuram fazer as coisas para mostrar. Eles não querem fazer o que é certo. Boa parte deles. Claro que nós temos os políticos corretos também. E aí o que acontece? Você vê isso, por exemplo, você se desloca para o seu trabalho, podia fazer determinados serviços em outra hora para não prejudicar o nosso trânsito, que já é tão terrível aqui em Fortaleza, que as vias continuam as mesmas há muitos anos e os veículos aumentando dia a dia. E aí eles resolvem fazer alguns serviços no horário de maior rush do trânsito. Porque naquela hora ali é a hora que as pessoas vão ver sendo feito. Se não no verão, né? Algumas coisas não tem como adiar, mas tem coisas que podem e devem ser programadas dentro de outro horário. Mas eles querem fazer um outdoor, porque eles querem o quê? Um capital político daquilo ali. Querem recolher um capital eleitoreiro daquilo ali. Então Herodes, ele estava fazendo isso. Ele queria captar a simpatia do povo. Era isso que ele queria. E ele fez uso político da perseguição
aos cristãos. Certo que ele era uma pessoa que não conhecia a Deus, mas aí há uma pergunta para mim e para você hoje. Que tipo de procedimento nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo para captar a atenção das pessoas? Estamos fazendo para ter um retorno positivo das pessoas? Ou estamos fazendo porque é certo e queremos agradar a Deus? Aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, somos motivados para agradar as pessoas ou somos motivados para agradar a Deus? Quando nós fazemos para agradar a Deus, as pessoas podem não ser agradadas de momento imediato, mas depois elas saberão que aquilo é o melhor para elas. Se Noé decidisse agradar a multidão do seu tempo, ele não teria construído a arca para ganhar a simpatia do povo. Porque cada vez que ele se dirigia a executar o projeto de Deus, que era aquela arca, ele era zombado pelas pessoas e ridicularizado. Mas ele não queria agradar a pessoas, ele queria agradar o Deus que o chamou para aquela obra. Ele não queria agradar as pessoas, ele queria fazer o que é certo. E fazendo o que é certo, se as pessoas tivessem se arrependido, elas poderiam ter entrado na arca e terem sido salvas também com ele. Enquanto o apóstolo Pedro estava guardado na prisão para morrer, para execução, o que acontecia? A igreja estava reunida em contínua oração por ele. Diga comigo, contínua oração por Pedro. Certamente a igreja estava temendo perder mais um líder, porque tinham acabado de perder Tiago, e estava muito vívido na memória da igreja que eles tinham perdido Tiago por execução, tinha sido executado, a espada. E poxa, agora será que nós vamos perder também o apóstolo Pedro, um dos nossos líderes? Nós gostamos tanto dele, ele é tão sanguíneo, ele chega onde ele chega, ele alegra. Certo que às vezes ele é explosivo, mas a gente já entendeu ele, que a gente já conhece ele. A gente já perdeu Tiago, agora nós vamos perder o apóstolo Pedro. Vamos orar ao Senhor. Quem sabe Deus toca no coração de Herodes, Herodes se arrepende. Nesse período pascual, pode ser que o coração dele, sensibilizado pela fé, acabe voltando atrás e não executando o apóstolo Pedro. Quem sabe Deus vai dar um outro livramento, ou ele desista. Vamos orar ao Senhor. E começaram a orar continuamente pelo apóstolo Pedro. Porque quando há adversidade, amados, quando há tribulação, um caminho certo a ser seguido é o caminho da oração. Versículo de número 6, nós temos aí o limiar para a execução. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Estava prestes a Herodes dizer, traga-me o apóstolo Pedro, que chegou a hora de ele ser executado. Quando ele estava para o fazer comparecer. Como é que o apóstolo Pedro estava, amados? Dormindo. Vocês se lembram como é que Silas e Paulo estavam quando estavam na mesma circunstância do apóstolo Pedro? Eles estavam o quê? Louvando a Deus, cantando. Sabe o que isso nos mostra, amados? Homens confiantes em Deus. Os que estão louvando não temem a morte e confiam em Deus. E Pedro, que está dormindo, também está dormindo confiantemente no seu Senhor. Mesmo no meio da adversidade, mesmo sabendo que está chegando a hora de ser chamado à execução pelo rei Herodes. Mas ele tinha confiança no seu Senhor.
e Herodes estava para o fazer se apresentar. Sabe o que isso nos diz, amado? Que pode Deus não ter agido até agora na tua causa, mas no limiar, no último segundo, nos 45 minutos do segundo tempo, Deus ele vai agir em teu favor. Você fica se perguntando, cadê? Confia no teu Deus, porque no limiar do tempo, quando estava para Herodes o fazer comparecer diante de si, o Senhor agiu em favor do seu servo. E o seu servo não estava apavorado, o apóstolo Pedro não estava desesperado, o apóstolo Pedro estava dormindo. Dormindo. E ele não estava dormindo o sono lá de Jonas, não. Ele estava dormindo um sono de confiança, de segurança. O tempo está acabando, mas o meu Deus não acaba, que Ele é eterno. O tempo está se esgotando, mas o meu Deus é eterno e meu Deus não se acaba. O tempo pode acabar, mas meu Deus não se acaba. E na hora certa Ele agirá em meu favor. Eu vou dormir, vou descansar, aproveitar, porque quando eu sair daqui, eu vou ter muito trabalho. E igreja dá muito trabalho, mano. E o apóstolo Pedro sabia disso, que igreja dá muito trabalho. Então eu vou aproveitar nessa prisão, vou descansar, recuperar minhas forças, porque quando eu sair daqui eu vou ter muito trabalho para fazer. Confia no teu Deus. A vigilância, amados, sobre o apóstolo Pedro era uma vigilância reforçada. Era o que, se nós fôssemos trazer para os nossos dias de hoje, é como se fosse uma prisão de segurança máxima. Geralmente, quando eles prendiam um preso, eles o acorrentavam a um soldado. Mas como é que o apóstolo Pedro está, amados? Parece que Herodes tinha medo de Pedro fugir ou ser resgatado. Ele mandou guardá-lo em segurança máxima. Geralmente, se acorrentava o preso a um soldado. Nós temos 4 equipes, 4 escoltas de 4 soldados para guardar o apóstolo Pedro. Talvez essas escoltas, essas equipes, se revezavam aí de 6 em 6 horas. Mas é certo que ficava sempre 4 homens com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro ficava acorrentado com 2 algemas, 2 cadeias, preso à mão direita e à mão esquerda. E além disso, um soldado à sua esquerda e um soldado à sua direita. Como se não bastasse isso, nas portas da prisão também havia mais 2 soldados de sentinela. Sabe o que isso significa, amados? Trazendo para os dias de hoje, aquilo ali era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Mas o nosso Deus, Ele é mais máximo do que qualquer coisa. Não tem segurança máxima, porque a segurança máxima é o Senhor Jesus. Ele é o nosso pavilhão seguro, Ele é o nosso refúgio secreto, Ele é quem te guardará. O inimigo pode querer te prender, pode querer te aprisionar, mas o teu Deus é aquele que quebra todo e qualquer grilhão, porque Ele é a tua segurança. Aleluia. Amados, o que me impressiona é isso. Quando Herodes estava para o fazer comparecer, Deus do céu agiu. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Você crê que o anjo do Senhor vai chegar na hora certa? Você crê que essa adversidade que você está enfrentando, o anjo do Senhor vai chegar na hora certa? Porque Ele não atrasa nem adianta, mas Ele chega na hora certa. Quando estava para o apresentar, o anjo do Senhor lhe veio. E no meio da escuridão daquela cela, daquela cadeia, resplandeceu a luz. E o apóstolo Pedro estava dormindo com tanta confiança, amados, mas tanta confiança, que nem com a claridade ele acordou. A prisão foi clareada
pelaquela luz resplandecente do anjo do Senhor, e o apóstolo Pedro continuou dormindo. De tal forma que o anjo teve que chegar no apóstolo Pedro e tocar em apóstolo Pedro e diz: desperta, Pedro. E Pedro se acordou. Você confia no teu Deus para descansar nele? Você confia para descansar no teu Deus? Então faz o seguinte, joga nessa noite toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. A ansiedade que tem perturbado e turbado o teu coração, lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de ti. Sai essa noite daqui com o teu coração descansado, porque o teu Deus tem cuidado de ti. Descansa como o apóstolo Pedro descansou e confiou no seu Deus. Italabaracanta. Glorificado seja o teu nome, Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão e ele continuou dormindo. E o anjo cutucou: vamos lá, rapaz. Tinha Facebook não, mas ele cutucou lá o apóstolo Pedro: desperta, levanta-te depressa, veste-se, cinge-te, calça a tua sandália, põe a capa e vamos, que não tem muito o que conversar não. Amados, quem tem promessa de Deus aqui? Oh, glória a Deus. O cristão que conhece as suas promessas, ele descansa no Senhor. Ele não se atribula, amados. João capítulo 21, versículo 18, Jesus deu uma promessa para Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta o meu rebanho. E aí o Senhor disse para ele: Pedro, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo. E andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, Pedro, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Acho que o apóstolo Pedro pegou, olhou para si: rapaz, eu ainda não estou velho, estou meia idade. Se Deus disse que eu vou ficar velho, então eu posso ter certeza que daqui eu vou sair vivo, porque eu tenho promessa de Deus. Amém? Você tem promessa de Deus, confia no teu Deus que Ele vai cumprir as promessas de Deus na tua vida. As promessas que Ele tem contigo, Ele zela pela sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem para que se arrependa. A palavra de Deus que Ele lançou para a tua vida, ela permanece de pé, porque o teu Deus a cumprirá no tempo e no momento certo. Aleluia! O anjo tem pressa na libertação. Se calça, se veste, põe a capa e segue-me. Não tem muita conversa, amados. Não tem conversa. São ordens rápidas e breves. É operação de resgate. É operação para tirar daquela situação que está vivendo. Você está precisando ser tirado de uma situação difícil na sua vida? Que você está se vendo como o apóstolo Pedro dentro de uma prisão, soldado à esquerda, soldado à direita, as duas mãos presas em cadeias, e na porta lá mais dois soldados te prendendo, te vigiando. Você está pensando que está nessa mesma circunstância do apóstolo Pedro? Pois a palavra de Deus para você é: quando vier a libertação de Deus na tua vida, tu não busque explicação, nem tenha curiosidade. Só obedeça a direção de Deus na sua vida. O apóstolo Pedro não foi buscar conversinha com o anjo não, amados. O anjo não prolongou-se em conversa e nem foi prolixo não. O anjo disse: levanta, veste-se, ata as tuas sandálias, põe a capa e segue-me. Essa foi a conversa do anjo. Essa foi a conversa do anjo do Senhor. Não foi conversa prolongada não. Quando Deus decidir te libertar desse cativeiro que você está vivendo, tirar dessa situação que você está vivendo, e isso pode ser hoje. Não busca muita profecia, não busca muita revelação, não busca muita explicação. Só obedece o que Deus te fala. Só obedeça, porque Deus tem pressa.
Deus tem pressa em te tirar dessa situação. Não vá atrás de muita explicação, de muita revelação, de muita profecia. Não. Levanta, veste-se, calça-te, põe a capa e segue. Obedeça, obedeça. Não há tempo para explicações, só há tempo para obedecer. Não há tempo para satisfazer curiosidades, só há tempo para obedecer. Você está disposto a obedecer? Diga comigo, só há tempo para obedecer. Ô Talabaracanta, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Deus está falando com pessoas essa noite aqui. Por que tu ainda me pedes explicações? Não te dei eu já a direção? Somente há tempo para obedecer. Italabaracanta, lacanta, lacanta. Oh Deus querido, aleluia, santo Deus. Italabaracanta, lacanta, lacanta. Há livramento de Deus essa noite, aleluia. E a palavra de Deus para você essa noite é: só há tempo para obedecer. Italabaracanta. Tem muita gente que está perdendo a bênção de Deus porque estão mais interessadas em explicações do que na obediência. Tem muita gente que está atrasando a bênção de Deus para você porque está mais interessado nas suas curiosidades do que em obedecer. Mas a palavra de Deus para mim e para você essa noite é que Ele não está aqui para satisfazer as nossas curiosidades nem nossos caprichos. Ele está aqui para ser adorado pela nossa obediência. Não há tempo para satisfazer os meus caprichos e os seus. Não há tempo para satisfazer as nossas curiosidades. Só há tempo para obedecer. Obedeça e viva as bênçãos de Deus na sua vida. E o apóstolo Pedro não chegou para fazer entrevista com o anjo. O apóstolo Pedro não chegou para puxar conversa. O apóstolo Pedro se levantou, obedeceu e o seguiu. Tem gente que está demorando tanto a obedecer que os soldados se acordam. Não demore a obedecer. Tem gente demorando tanto a obedecer que os soldados se acordam. Não demore a obedecer. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que havia alguma visão. Você está tão maravilhado com a agir de Deus que você pensa até que é uma visão, mas é Deus já agindo em libertação da tua vida. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amados, Pedro estava meio desacordado, ainda de tal maneira que pensava que estava tendo uma visão. Sabe aquelas horas que Deus começa a agir em nosso favor e tudo funciona, tudo se abre e você parece que você não está se sentindo. Rapaz, o que está acontecendo? Eu estou sonhando. Você se belisca, mas é a bênção de Deus que é grande sobre a tua vida, meu amado. Eu estou tendo uma visão, é real, amados. É Deus abrindo as comportas dos céus e derramando bênção sem medida sobre a sua vida. As portas da prisão se abrem sozinhas. Não tinha essa história de motor como a gente tem hoje. Automático, né? Portão automático. Não tinha isso não, amados. Mas Deus, Ele é antes de todas as coisas. Antes do motor automático, Ele fez os portões funcionar como se tivesse portão automático. E os portões se abriram sozinhos. Porque diante do Senhor não tem porta fechada. Quando os portões viram o anjo do Senhor se aproximando, os portões foram se abrindo, amados. Porque diante do Senhor não tem portas fechadas. Oh Deus Santo.
O anjo só deixou depois de tirá-lo completamente da prisão. Andou uma rua com ele e se apartou dele, se separou dele. Tem coisa que você não pode fazer sozinho, é Deus que vai fazer com você. Aquilo que não está ao alcance das suas mãos, é Deus que vai se erguer e vai fazer por você. E você vai fazer que nem o apóstolo Pedro, você vai só seguir. Mas no momento em que for necessário o teu esforço, a tua força, o Senhor vai se apartar, porque Ele não quer que você espere simplesmente balançando numa rede. Ele quer que você espere produzindo para a glória de Deus. E aí o anjo se aparta do apóstolo Pedro. Quando o apóstolo Pedro vê que o que está acontecendo com ele não é só uma visão, que de fato tudo é real e que ele está fora da prisão. Oh, Deus querido. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Sabe o que esse versículo me diz? Que Pedro não era um crente que aparecia às vezes na igreja. Pedro era um crente que frequentava a sua igreja. Pedro era um crente que estava junto com seus irmãos, porque ele sabia onde encontrar seus irmãos, em que horas eles estavam reunidos. Tem crentes na igreja que não sabe o dia de culto de doutrina, não sabe o dia de culto de ceia, não sabe o dia de escola dominical, não sabe o dia de culto de oração, ele não sabe nada, ele só sabe qual é o dia do culto de domingo. Se ele saísse da prisão no meio da semana, ele não sabia onde encontrar os irmãos. Mas o apóstolo Pedro, ele vivia com seus irmãos. E ele sabia onde a igreja estava e sabia que elas estavam reunidas. E ele foi lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, e disse: eles estão lá essa hora. E certamente, pelo que eu conheço essa igreja, eles estão orando por mim. E lá foi o apóstolo Pedro, em direção à casa de Maria, mãe de João Marcos. Diz a palavra de Deus que muitos ali estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rhodes saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Olha só que situação. O apóstolo Pedro querendo entrar dentro de casa, se reunir com os irmãos para orar, já tinha saído da prisão, no meio da rua, batendo na porta, chamando. Aí foi lá a Rosa ou a Rod, né? Se emocionou com aquilo, escutou, essa é a voz de Pedro. Ela se emocionou de tal forma que sequer ela abriu a porta. Ela correu para avisar os irmãos que estavam orando pelo Pedro. Ó, Pedro já está lá fora, pode parar de orar, vamos lá abraçar ele e agradecer a Deus agora. E pô, menina, deixa de coisa. Negócio de que Pedro está lá fora, Pedro está na prisão, guardado por 4 soldados. Quando Deus responder a sua oração, tem muita gente que não vai entender nem vai crer. Mas é que história, pai, está resolvido isso ainda não. Mas você sabe que Deus já resolveu e você não vai deixar de crer no que Deus fez na sua vida. E disseram: você está fora de si. Você está fora de si. Deve ser alguma coisa aí que você está escutando, a sua saudade, você está esperando aí, um anjo. Você está ouvindo como se fosse a voz dele. Só que Pedro continuou a bater, perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Amados, nós oramos. E às vezes Deus responde tão rápido que a gente até se espanta com a resposta de Deus. Tem vezes que Deus demora, mas tem vezes que Deus responde tão rápido que a gente até se espanta com a resposta de Deus. Você crê assim? Nós tivemos um domingo aqui que nós falamos sobre petição. Quando nós terminamos de orar, eu já recebi uma resposta aqui no púlpito. Quando foi no outro dia,
Já teve mais uns irmãos que chegaram e disseram que já tinha recebido a resposta de Deus. Porque tem vezes, amados, que Deus responde assim, ó. Tem vezes que ele deixa esperando, ele não atrasa. Ele só age no tempo certo. Eles foram surpreendidos por Deus na oração. Estavam orando, estavam pedindo a Deus por Pedro, mas com aquela memória ainda muito vívida da execução de Tiago, talvez eles oravam para que Pedro não negasse a fé se ele fosse à execução. Talvez eles oravam até mesmo pela libertação de Pedro, mas esperavam outro método. Mas sabe o que isso nos ensina, amados? Quando você ora ao Senhor a sua necessidade, a maneira de responder cabe exclusivamente a Deus. Você pode pedir, você pode orar a sua necessidade, mas você não pode dizer como Deus vai fazer, porque você não é Deus. Tem crente que quer orar e quer dizer a Deus como que Deus vai fazer. E aí se espanta quando Deus faz do outro jeito. Meu amado, Deus vai fazer do jeito que Ele quer. Você vai orar e você vai apresentar a sua necessidade a Deus. Mas como vai ser feito, isso cabe a Deus. Não é você que vai dizer a Deus como que Ele vai fazer, não. Senhor, é por esse caminho. Quem sou eu e você para dar conselhos a Deus? Se espantaram, porque nós só podemos apresentar as necessidades. O modo de fazer cabe a Deus. Você está orando pela salvação de um familiar seu, se Deus botar ele em um leito, a escolha da maneira e do jeito é de Deus. Se Deus quiser por outro método, vai ser por outro método. Mas não se intrometa no agir de Deus. Deixa Deus agir da maneira que Ele quer. Ore, peça ao Senhor, apresente a necessidade, mas não diga a Ele como, porque como vai fazer, isso cabe exclusivamente a Ele. Diga comigo, eu não tenho autoridade para dizer a Deus como Ele deve fazer. Nós não temos autoridade, nem eu nem você. Nós temos autoridade para orar, nós temos autoridade para pedir, mas como Ele vai fazer, só Ele. E Ele faz às vezes por métodos de maneira que nós nem sequer imaginamos e esperamos, mas o jeito dele sempre é melhor. Então, para mim, que nenhum dos irmãos naquela reunião de oração esperavam que Deus ia agir daquela forma. Mas Deus agiu. E eles se espantaram, se maravilharam e glorificaram a Deus. Ficaram tão animados que o apóstolo Pedro teve que pedir. Cala a boca aí. Vocês vão acordar a vizinhança todinha aqui. Cala a boca aí, deixa eu contar como é que foi a bênção. Aí os irmãos silenciaram para que o apóstolo Pedro contasse. E anunciou como que o Senhor o tirou da prisão. E depois de anunciar como o Senhor o tirou da prisão, disse, olha, vocês avisam a Tiago, irmão do Senhor Jesus, que o Senhor me libertou, me livrou da prisão. E agora, enquanto ainda é noite, eu vou embora, vou partir para outro lugar, porque amanhã Herodes vai sair procurando tudo aqui. E eu vou fugir e depois eu volto. E ele se retirou, passou uma época fora, a Bíblia não diz onde foi, mas depois a Bíblia registra que ele volta a Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor tem libertação de cativeiros. O Senhor tem adversidades para serem transformadas. E é chegado o tempo de Deus. E Deus vai lhe tirar do lugar onde você está. E Deus vai lhe botar no lugar seguro. Deus tirou o apóstolo Pedro na prisão. Levou ele para testemunhar aos seus irmãos. E depois o tirou para um lugar seguro. E o Senhor tem te tirado para um lugar seguro. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Oh, Deus Santo. Aleluia. O Senhor tem coisa nova para fazer na sua vida, amém? O Senhor tem uma situação para desfazer do que você está vivendo e trazer você uma nova situação. Assim como Deus mudou a situação do apóstolo Pedro, Ele vai mudar a sua situação. Oh, Deus Santo. Olha só o que acontece, amados. Herodes no caminho glorioso termina no caminho trágico, no fim trágico. Mas Pedro no caminho de adversidade terminou no caminho glorioso. Herodes, um dominador, termina dominado por vermes, por bichos. E Pedro, dominado, termina vencedor em Cristo. O capítulo final, os versículos finais nos mostram o quanto que Herodes ficou incomodado com a fuga de Pedro. Ele foge. E depois ele veste uma veste real, prateada, segundo o historiador Joséfo. De tal forma que quando o sol batia, aquilo ali brilhava, que as pessoas olhavam e pareciam uma divindade. E quando ele começou a discursar, as pessoas começaram a gritar: voz de Deus e não de homens. E o homem que queria matar o apóstolo Pedro viveu. E diz a palavra de Deus, porque ele não deu glória a Deus, ele morreu com medo de bicho. O Senhor o feriu. Mas aqueles que estão com Deus, eles podem não estar assentados, reinando, dominando, no trono real como Herodes. Pode estar numa prisão, mas o seu fim é fim de vitória. Você pode estar passando um momento difícil e complicado como o apóstolo Pedro. Mas é melhor passar com integridade e justiça diante de Deus. Porque você sabe que você vai sair vitorioso. Oh, Deus Santo, aleluia. Glória a Deus, Santo Deus. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. E você que está passando um momento difícil na sua vida, agora é momento para o Senhor mudar o quadro. É o momento do Senhor mudar o cativeiro. É o momento do Senhor fazer um milagre, assim como Deus fez um milagre na vida do apóstolo Pedro. É o momento de um anjo vir e resplandecer a luz. E ele tocar em você, dar as ordens dos céus, e você só vai ter tempo para obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar agora em nome de Jesus. Quem crê que o Senhor Jesus está aqui para fazer milagre nessa noite? Aleluia. Convidar aqui nosso amado irmão Paulo Roberto para fazer essa oração em nome de Jesus. É a oração da fé, irmãos. Aleluia. Deus já falou, aleluia, nesta noite. E acrescentou a nossa fé. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, oh Senhor, como é bom, Pai, estar na Tua presença, estar na Tua casa, Pai, aleluia. Como é bom, Senhor Deus, ter passado um dia contigo, Pai. Os Teus anjos acamparam ao nosso redor, nos dando vitória em tudo, Pai. E assim, Senhor Deus, nos braços do Teu Espírito Santo, nos trouxeste à Tua casa para ouvir a Tua palavra, Senhor. Palavras, Pai, aleluia, que veio nos alegrar, Pai, que veio nos edificar, Senhor, que veio acrescentar a nossa fé, Pai. Faz com que, Senhor, aleluia, cada palavra Tua, Senhor, venha, meu Pai, frutificar no nosso dia a dia, que nós possamos ver a Tua mão poderosa trabalhando em nosso favor, quando muitas vezes estamos em dificuldades, meu Pai. Ah, Senhor, a Tua mão poderosa nos livra de uma forma milagrosa, assim como Tu nos falaste nesta noite, Pai. Assim, Senhor, nós estamos com nossos corações alegres e Te agradecemos no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja que ora comigo, diga amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, quero compartilhar alguns avisos com os amados irmãos. Próxima quinta-feira é o culto do Ministério de Mulheres. Toda a igreja convidada está aqui conosco.
Também pedimos que os irmãos continuem orando pela caravana, aos ribeirinhos. Domingo a nossa escola bíblica dominical, às 8h30. O STCF também informa que está oferecendo curso de inglês. Irmãos que têm interesse, procurar informações na recepção. E também, dia 29 de setembro, uma caravana missionária para Parambu, Ceará, no dia 29 de setembro, um sábado. Haverá pela manhã impacto social, à tarde evangelismo e à noite cruzada evangelística. Inscrição R$80. Procurar a irmã Eliane. E a saída será aqui da igreja sede na sexta-feira, dia 28, à noite. Você é convidado a participar dessa caravana. Também queremos pedir aos irmãos oração. Também avisa que haverá reunião do Ministério da Família às 19h45 amanhã. A igreja está convidada a participar. A família da irmã Creuza também, amados, pedimos que os irmãos estejam orando em favor da nossa irmã. Ela se congregava ali na congregação da Água Fria, uma irmã já, as pioneiras ali, 40 anos de fé e mais de 80 anos, e ela sofreu um infarto, faleceu. E para que a igreja esteja orando também e consolando o coração dos familiares. Vamos orar ao Senhor, convidar o presbítero Salles para fazer a oração final, agradecer a Deus também, porque temos tido testemunho, graças a Deus, que a irmã Solange fez o transplante, está bem, para a glória de Deus. Pedimos que continue orando pela vida do Guilherme também. Nós louvamos a Deus, agradecemos, porque os médicos estão se perguntando o que está acontecendo, né? Mas é Deus, né? Amém? É Deus. Glória a Jesus. Então continue orando pela vida do Guilherme também, está precisando da nossa oração, essa criança. E o Senhor vai completar a obra, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez com o Jefferson, o Senhor também vai curar, em nome de Jesus, nosso amado irmão Guilherme. Vamos orar ao Senhor, irmão Salles, para estar orando. Pedir à igreja que esteja orando em meu favor também. Deus possa sarar para que eu possa estar bem para poder fazer essa viagem para evangelizar lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, ó Senhor amado, pela tua grande bondade que tem dispensado para conosco, meu Pai. Te agradecemos, Senhor amado, por este culto maravilhoso, Senhor, que nós fizemos parte nesta noite. Te agradecemos, meu Pai, por a tua palavra que ouvimos nesta noite, Senhor. Ó Pai, que esta palavra, Senhor meu Deus, venha encontrar guarida nos nossos corações. Pai amado, nós agora te pedimos, Senhor, por todos aqueles que pedem oração em teu nome. Senhor, tu sabe a causa de cada um, Senhor amado. Abençoa aquela família enlutada, meu Pai. Ó Senhor, vai consolar aqueles corações. Aqueles que estão enfermos, Senhor, vem repreender a enfermidade, meu Pai, porque todo o poder foi entregue nos céus e na terra. Nós te apresentamos, Senhor amado, nesta noite, Senhor amado, os nossos irmãos que estão ali, naquele grande trabalho, Senhor, ali. Seja com os teus servos e ajuda, meu Pai, e dá vitória em tudo. Abençoa o teu servo, pastor da igreja, ajuda o teu servo cada dia mais, Senhor, continua abençoando, fortalecendo, ó Deus, dando esta palavra ao teu servo para a tua igreja. Cura o teu servo, Senhor, para que ele possa estar preparado para fazer a tua obra. Agora, meu Pai, nós vamos para nossas casas, Senhor. Ó Pai, nos livra, nos guarda, Senhor. Ó Deus amado, nós possamos chegar em casa e encontrarmos tudo na perfeita paz. Nós te oramos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e aqueles que confiam no Senhor dizem...